Bom, gente, a gente vai estar falando aqui agora sobre algo interessante, né, que eu esqueci de estar falando aqui também. Repare aqui, ó, que nessas luzes aqui, como eu estava falando, essa iluminação ela tem a capacidade de gerar duas particularidades no objeto, que no caso é o que? A cor em si, né, no caso a iluminação que coloca o objeto, você consegue visualizar a cor dele e também o brilho desse objeto, tá joia? Então o que acontece? Isso no 3D nós chamamos de difuso e espécula. Por exemplo, o que é a cor difuso? Cor difusa é justamente a cor do objeto em si. Por exemplo, esse carro. Qual seria a cor difuso desse carro aqui, né? Dessa lateria? Seria esse branco aqui, né? E a cor espécula dele é justamente a cor do brilho que a iluminação está causando no carro. Então, por exemplo, assim, essa parte que tem esse brilho aqui ao lado é justamente o espécula desse carro, ou seja, é justamente o brilho do carro, tá joia? Então, isso é que é no caso a cor difusa e a cor espécula, né, desse carro aqui em si. Então vamos aqui agora aqui para o 3D, né, aqui usando aqui o nosso Softimage XSI, e vou explicar, né, no 3D como que funciona essas particularidades em relação às luzes, tá joia? Bom, a primeira coisa que nós vamos visualizar aqui é sobre, deixa eu ver aqui, vamos falar aqui sobre os tipos de luzes, né, aqui no 3D. Bom, as luzes que a gente vai estar trabalhando aqui no 3D são praticamente essas aqui. Nós vamos em Primitive, Lights, e nós temos Infinite, Lightbox, Neon, Point, Spot, né, e outras luzes que nós também podemos criar aqui. Mas as luzes que nós vamos estar mostrando aqui, que são as mais usadas, literalmente todas as usadas mesmo, que são mesmo, é a Infinite, a Point e a Spot. A Infinity, né, a gente colocando aqui essa luz Infinity, né, deixa eu aumentar aqui, ela tem a capacidade de simular o Sol, né, por exemplo, eu vou estar colocando aqui mais um polígono aqui, um cubo, tá joia? E vou estar colocando também um grid, né, e eu vou vir aqui nesse grid, dar uma aumentada aqui, tá joia? E vou colocar aqui em Shaded, e vou colocar também Red Light para conseguir visualizar tudo, né? E vou subir aqui um pouquinho para deixar ele em cima do objeto em si, tá joia? E aí o que a gente vai estar fazendo agora? Vamos estar falando aqui algo interessante. Bom, eu vou estar colocando aqui esse objeto certinho em cima e vamos estar visualizando aqui agora aqui o que eu estou querendo fazer. Bom, tá certinho. A gente tem aqui a nossa luz Infinity. E como que funciona? Para que serve essa Infinity? Essa Infinity ela tem uma particularidade de ser muito parecida com a luz do Sol. Por quê? Vamos supor que a gente vai estar criando aqui. Vamos supor que a gente vai simular a luz do Sol. A Infinity ela é muito usada para isso. Eu vou estar duplicando aqui essa luz algumas vezes, só para a gente estar entendendo o funcionamento dela, tá joia? Bom, só mais uma aqui. Repare uma coisa, assim como o Sol, apesar do Sol ele ser redondo, né, ele emite raios para todos os lados, a Infinity ela simula isso. Para onde essa setinha ela está sendo colocada é justamente para onde que essa Infinity, né, no caso que essa iluminação, ela está sendo gerada. Então, por exemplo, eu coloco essa luz aqui, né, e eu venho aqui e dou um render nessa área aqui. Opa, vamos acionar aqui a nossa iluminação, né, porque se não tivesse, quer dizer, as nossas sombras, porque se não tiver sombra, não tem como gerar essa sombra. Então, vamos lá colocar.
Bom, tá, porque ela está muito em cima. Vamos lá, vamos lá. Acho que aqui tá legal. Deixa eu só entrar aqui nela novamente. Deixa eu dar uma olhada como é que está a intensidade dela aqui. Bom, a intensidade está aí. Colocando umbra sem atenuação. Vamos ver se agora vai. Ele não está gerando a sombra. Mas enfim, como que... tá aqui. Beleza. Tá aqui na face aqui dela. O que acontece? A Infinity ela tem essa particularidade de ser parecida com a intensidade, com a iluminação do Sol. Por quê? Porque ela é muito forte, né? Repara que ele tá simulando um branco aqui muito forte, que é justamente assim que o Sol trabalha. Tá joia? Que é o que? É uma cor muito forte, tá bom? Então eu queria estar justamente mostrando em relação à Infinity aqui para vocês, que é isso, que a Infinity ela tem essa capacidade de tá sendo gerada, no caso se assemelhar com a luz, com a iluminação do Sol, por ela ser muito forte. Só que a gente vai estar vendo também que a gente vai estar trabalhando, principalmente, vou deletar aqui as luzes, com a Point, né, que ela também tem essa capacidade de gerar essa iluminação do Sol, tá joia? Bom, eu vou estar mostrando aqui agora também em relação a... tá, só uma coisa que eu esqueci aqui, gente, de estar falando em relação a esse Infinity, que não sei se vocês lembram, deixa eu dar um Ctrl Z aqui para essa luz voltar. Por que ela parece com a luz do Sol? Porque ela gera esses raios paralelos aqui, ó, tá vendo? E além de gerar esses raios paralelos, ela é uma luz muito intensa, muito forte. Só que, como eu falei, nós vamos estar trabalhando com as pontes, que ela vai gerar essa mesma qualidade aqui em relação à luz Infinity. Tá joia? E outra coisa é que ela não tem uma atenuação muito forte, né? A Infinity, justamente por ela ser forte. Bom, agora deixa eu mostrar aqui para vocês em relação à Point. Como funciona essa luz, essa iluminação Point. A gente vem aqui em Get Primitive, nós vemos em Light e Point. Tá aí, sempre quando você cria um objeto, né, ou alguma coisa, ele abre essa caixa com as propriedades daquele objeto, daquilo que você criou, tá joia? Com tudo aquilo ali. Então, por exemplo, tá aqui a minha Point. Uma coisa que vocês podem reparar aqui, que é muito interessante, a Point é literalmente como o próprio nome está falando, é um ponto, né? E por ser um ponto, ela emite luz para todos os lados, ou seja, para todas as direções ela está emitindo uma direção. Eu vou renderizar aqui essa parte aqui. Deixa eu só entrar aqui nas propriedades dela, apertando o Enter, né? Ele vai abrir aqui as minhas propriedades e vou colocar aqui um Shadows aqui, né? Ou seja, acionar as sombras para que ele ilumine. Repara aqui que está sendo gerada a sombra, né? Ou seja, aqui nós temos o que? Uma iluminação dura, né? sem uma sombra difusa, né? Ou seja, simulando como se fosse o Sol em si. Tá joia? Uma coisa que nós podemos observar aqui também, né? Deixa eu mostrar aqui, antes de mostrar o outro tipo de iluminação, que é a Spot, eu vou mostrar as propriedades da luz. Aqui nas propriedades da luz, aqui nessa área, nós podemos falar em que essa luz ela vai atuar, se vai atuar no canal difuso e no canal espécula, ou seja, se vai atuar na cor do objeto em si e no brilho, né? Aqui nós podemos mudar a cor dessa iluminação, tá joia? Nós podemos colocar cores diferentes, tá gente? Por exemplo, um azul para simular uma luz fluorescente, né? E aqui mudar a intensidade dessa iluminação, tá joia? Aqui nós podemos acionar ou não a sombra. Lembre-se que a sombra é sempre com umbra zero, que toda sombra, né, de um cenário tem umbra igual a zero, tá joia? E aqui nós temos como colocar atenuação
dessa luz, ou seja, se ela vai morrer mais rápido ou não, tá joia? Bom, uma coisa que eu esqueci de falar, de suma importância, literalmente, quando vocês estiverem começando o trabalho de iluminação de uma cena, que eu costumo estar fazendo sempre, eu vou deletar aqui essa luz e deletar o cubo. Eu vou deixar, vou explicar o que é. Repara, a gente apertando no caso 8 aqui, a gente vai estar entrando no Explorer, e na nossa cena sempre é criada uma luz e uma câmera quando a gente cria, né, no caso essa cena. Só que essa luz aqui ela pode atrapalhar a nossa iluminação, apesar dela estar escondida, mas ela está atuando. Então nós selecionamos a luz aqui e apertamos um Delete. E outra coisa que interessante, agora se eu for renderizar, não tem luz nenhuma. Mas repara que os objetos eles possuem essa tonalidade cinza. O que é isso? É o canal Ambient. O canal Ambient é justamente o sombreamento do lado oposto que a luz ela coloca. Então, no caso, esse canal Ambient ele precisa estar zerado, ou seja, ele precisa estar totalmente preto para que não exista uma pré-iluminação naquele cenário nesse canal Ambience. Então, além de deletar essa cena essa luz que a gente deletou entrando no nosso Explorer, que toda vez que quando é criada uma cena ela cria essa luz, então é preciso deletar ela. Uma coisa que a gente precisa fazer também é vir aqui no canal Modify em Ambience e zerar também esse valor de Ambient, justamente porque se eu renderizar aqui, repara que tem esse tons de cinza. Agora nós tirando no caso esse canal Ambient, repara que sem luz ele fica totalmente preto. Por quê? Porque o canal Ambient é justamente para isso, colocar uma luz, né, ou uma cor para aquele canal daquela luz que fica oposta a ela. Então sempre quando você for criar uma iluminação, for trabalhar com a iluminação, pense nessas duas coisas: deletar aquela luz padrão que já é criada e zerar aqui o nosso canal Ambience aqui, tá joia? Agora sim, quando a gente renderizou não apareceu nada. Eu venho aqui, vou criar um light mesmo, uma point, criei essa point, vou ativar aqui a sombra, né? E vou colocar, por exemplo, aqui. Vou renderizar aqui. Olha só o que vai acontecer. Agora sim, o que aconteceu? Naquela outra vez que a gente tinha renderizado, tinha acontecido duas coisas. Uma, que a sombra ela não estava totalmente escura, totalmente preta. Ou seja, é um erro, porque a gente só colocou um ponto de iluminação. Então eles estavam usando o canal Ambience. Então por isso que é muito importante vocês estarem cientes disso. Quando forem fazer uma cena, que forem trabalhar com a iluminação, deletem aquela cena e coloquem o ambiente aqui, o canal Ambience aqui como 0. Tá joia? Então essa é a nossa point. E quando a gente aperta Enter, no caso, com a nossa luz aí selecionado, nós podemos trabalhar com esses valores que eu expliquei aqui. Tá joia? E por último, nós temos aqui um tipo de iluminação, que é a iluminação que é o nosso spot. O nosso spot, está vendo que é a mesma particularidade, que a gente pode mudar a cor, a intensidade, né, ativar a sombra aqui, tá joia? E colocar uma atenuação aqui, se ela vai morrer rápido ou não, né, com Start Fall Off e End Fall Off. Tá joia? Como que funciona aqui a nossa spot? Deixa eu apertar um 8 aqui, para entrar aqui na nossa spot, selecionar a nossa spot root mesmo. Vou minimizar aqui. A nossa spot, nós temos uma particularidade, que é o que? Quando nós criamos a luz spot, nós temos 3 parâmetros principais dessa luz spot, que é o que? Nós temos aqui o nosso interest, nós temos a spot em si e nós temos a spot root. A spot root ela controla tudo, ou seja, para todas essas 3 funções a spot root ela controla. No caso, o spot em si nós podemos também mudar, no caso, a direção do spot. O interest é justamente para onde que a spot ela está apontada. Então repare se caso a gente mudar aqui o nosso interest, ele também, a spot vai estar mudando a direção desse interest aqui, tá joia? Por exemplo, eu coloco um interest para ela ser apontado aqui para o nosso cubo. Então repara que no caso a spot está apontando para lá, tá joia?
Então, o que acontece? Se a gente agora renderizar aqui essa cena com a Spot ela tem uma particularidade muito interessante, que ela tem essa capacidade de estar fazendo esse cone de luz, né? E a Spot é parecido com aquele tipo de refletor Fresnel, né? Que tem essa capacidade de você abrir e fechar o campo de luz. Tá joia? Bom, como eu falei, né, o Fresnel ele tem essa capacidade. Repara que até o desenho mesmo da Spot é como se fosse um Fresnel, né? Então são essas as particularidades, são essas, no caso, as luzes que nós vamos trabalhar aqui no 3D. Né? Lembre-se que que a iluminação no 3D nada mais é que você representar a iluminação real. Tá joia? Então aqui no nosso Spot também nós podemos apertar Enter para entrar nas propriedades da luz, nas propriedades dessa iluminação e trabalhar com ela também, mudando se ela vai ativar a cor, se ela vai, no caso, ela vai trabalhar com as cores difusa, espécula, né? Podemos aumentar ou diminuir, no caso a particularidade aqui é o cone dessa Spot, mudamos a cor aqui em Color, mudamos a nossa intensidade, né? Ligarmos aqui, desligar aqui as sombras e também a atenuação, né? Se ela vai morrer rápido ou não. Tá joia? Vou colocar aqui alguns exemplos aqui no caso, refletores aqui reais, para que vocês possam entender qual que é o funcionamento, como que funciona, no caso, essas luzes. Aqui nós temos o refletor, né, que é o que? Um refletor normal, um refletor de luz, né, e nós temos aqui alguns outros tipos, como aqui o nosso Spot. Tá joia? Como é que funciona? Aqui, esse refletor aqui, nós podemos trabalhar com ele simulando com point, né? Ou até também no caso, outros tipos que a gente vai estar vendo mais à frente. Aqui nós temos outro exemplo de refletor. Aqui nós temos aqui um exemplo já desse refletor atuando, né? Você repara que é o que? É uma luz incandescente, né? Que é uma luz um pouco amarelada já puxando para o vermelho. E é uma luz forte, nesse caso aqui, por quê? Porque já está perto da parede e ela satura nessa área. Só que daqui para cá, ela vai o quê? Ela tem atenuação, ou seja, ela vai morrendo. Aqui ela está mais forte e aqui vai diminuindo a intensidade dela até chegar aqui no valor de umbra igual a zero, né? Ou seja, de uma atenuação igual a zero. Tá joia? Essa aqui é os nossos spots. Nós podemos, eu vou estar deletando aqui esse spot aqui. Deixa eu deletar ele aqui, selecionar aqui, apertar um del, deixa eu deletar aqui. Eu vou criar aqui para vocês estarem vendo, né, uma point. Vocês vão estar entendendo aqui o que eu vou estar querendo mostrar aqui agora. Reparem o seguinte, outra coisa que eu esqueci de mostrar, né, aqui, por exemplo, a Spot. Reparem que essas abinhas aqui é justamente para representar como se fosse aquele cone lá no 3D. Ou seja, para que a iluminação ela fique mais concentrada quando está mais fechada, ou esteja mais dispersa quando ela está, no caso, aqueles cones mais abertos. Tá joia? Aqui, ó, tá vendo? Igualzinho o Spot lá do 3D. Tá bom? Né, nós temos aqui exemplos de Spot aqui para que a gente possa visualizar melhor. Então são essas as principais luzes e as principais propriedades dessas luzes, né? Tanto no real quanto no 3D, tá joia? Em que a gente vai poder trabalhar, tá bom? Outra coisa aqui que nós precisamos saber também é o que? Vamos supor, eu vou criar aqui vou criar um cone, vai. Fechar aqui. Eu vou colocar aqui esse cone, tá joia? E o que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar e mostrar aqui para vocês o seguinte. Vamos supor que essa luz aqui, eu só queria que ela atuasse, no caso, no cubo. Deixa eu só colocar esse cone um pouquinho mais para cá, só para que vocês possam estar visualizando aqui qual que é o funcionamento. Vamos supor aqui que eu vou renderizar aqui essa parte dessa cena. Eu tenho só que, no caso, atuar ou acionar as sombras, né, dessa lâmpada.
Beleza, tá aí aparecendo, né, a nossa sombra, né, aqui está aqui a sombra do nosso cone. Mas vamos supor o seguinte, eu quero dizer que no caso, acho que esse cone, sabia que esse cone estava flutuando aqui, né, que é o que aqui? Deixa eu mostrar aqui para vocês o que é que eu estou querendo falar. Eu vou renderizar aqui só para que vocês possam estar vendo. Tá aqui, beleza, funcionando tudo certinho. Só que eu quero que essa luz ela só atue sobre esse cubo. Eu não quero que ela atue sobre esse cone. Então, para que a gente possa estar fazendo isso, nós precisamos apertar 8, entrar aqui no nosso Explorer. E aqui na nossa point, a gente abre essa abinha, né? A gente entra aqui em Light também. E a gente fala, e precisa colocar quais são os objetos que estarão atuando, né, que estarão recebendo sombra, né, e iluminação dessa point. Então, por exemplo, eu quero que, no caso, o cubo e o grid receba a atuação dessa luz. Então, venho aqui em cubo e jogo aqui em Associated Models. Beleza? E venho aqui em grid e jogo também lá em Associated Models. E deixo, no caso, o cone de fora. Agora, se eu pegar e renderizar aqui, olha o que acontece. Tá vendo que não foi gerado sombra, não foi gerado nenhum tipo de luz aqui no cone, porque a gente falou que a gente só queria que atuasse sobre esses objetos aqui. Então, o que foi que aconteceu? Repara que só o nosso grid e o nosso cubo que está recebendo aqui essa iluminação, tá joia? Bom, e era isso que eu queria estar passando, né, em relação à nossa primeira aula, tá joia? Nós vamos agora passar um exercício para que vocês possam estar praticando para ser entregue na próxima semana, tá joia, gente? Então é isso que eu queria estar falando hoje, nessa nossa segunda aula, até que é uma aula um pouco extensa. Então eu desejo boa sorte e a gente se encontra na nossa próxima aula.